Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord Especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 1 O Encontro no País Perdido Parte 2 Atrás de suas pálpebras bem fechadas, através da barreira dupla das cortinas de seda que serviam de cobertura da cama, ela podia sentir os raios de sol brilhando sobre ela. Bom dia, hora de levantar, eu quero dormir um pouco mais. Essas duas partes dela gritavam uma para a outra lutando para tomar o controle de seu corpo. Enquanto entrava e saía do sono, a porta do quarto se abriu silenciosamente e alguém entrou. O tapete felpudo cobrindo o chão abafava seus passos, mas ela ainda podia sentir alguém se aproximando. Essa pessoa foi até o lado da cama e parou. Bom dia, Keno-sama. O tempo hoje está ótimo. Seus olhos se abriram com uma certa relutância, e o sorriso familiar da empregada Nastasha apareceu. O fato de ter recebido permissão para se dirigir a Keno, a princesa deste país, pelo primeiro nome, foi porque ela era a criada pessoal de Keno. Nastasha era uma das criadas de maior hierarquia do castelo, e em sua juventude, havia rumores de que ela se tornaria a próxima empregada-chefe. Suas habilidades eram excepcionais e ela ainda tinha um treinamento mágico profundo. Poder-se-ia dizer que a estrada até aqui foi fácil e sem obstáculos. E precisamente porque no ser a única filha, que Nastasha foi autorizada a ficar ao seu lado, tal era um sinal de boa fé que ela havia recebido. Contudo, Keno sentia que ela provavelmente não acabaria como empregada-chefe, pois provavelmente se tornaria a primeira esposa de algum nobre, e assim renunciaria seu cargo. Vendo que Keno já havia se levantado, Nastasha foi até a janela e a abriu vigorosamente. Assim como ela havia descrito anteriormente, a luz solar do bom clima preencheu o quarto. Tendo acabado de sair da doce terra dos sonhos, seus olhos arderam pela luz, e ela não pôde deixar de os fechar fortemente. Somente depois que os olhos gradualmente se acostumaram com a luz do sol, através de suas pálpebras que Keno lentamente os abriu mais uma vez. A luz quente do sol entrou no quarto, como se a dissesse que hoje seria um dia maravilhoso, pacífico e cheio de calor. Tudo bem, Keno-sama. Eu prepararei uma água para a senhorita imediatamente. Havia uma bacia de prata vazia na pequena mesa redonda. Depois que Nastasha lançou uma magia, a bacia foi prontamente preenchida com água limpa. Nastasha tinha acabado de lançar uma magia do cotidiano de primeiro nível, também chamado de tradição cotidiana, conhecida como Create Water. Embora as magias de zero nível também pudessem criar água potável, a água criada por essa magia era mais doce. Como ambas usavam a mesma quantidade de mana, a opinião popular afirmava que a magia que produzisse água com melhor sabor seria a melhor, mesmo que não fosse utilizada para ser bebida. Parece que Nastasha também pensava da mesma maneira. Por ser uma magia de primeiro nível, a água gerada usando Create Water não se limitava a apenas preencher uma única bacia. Embora houvesse um limite de tempo, o volume total de água criado, que aumentaria de acordo com as habilidades do conjurador, poderia ser dividido em várias ocasiões. Portanto, não haveria derramamento nem desperdício, mesmo se ela a conjurasse na bacia. Aliás, Nastasha era uma Magic Caster que podia usar magias de segundo nível, mas isso só na melhor das hipóteses. Em dias frios, ela poderia conjurar magias do cotidiano de segundo nível. Entre as magias estava a Temperature Change, que alterava a temperatura da água, até que fosse confortável, ou mesmo aquecer diretamente um cômodo. Keno leu em um livro que havia uma magia do cotidiano de terceiro nível Hot Spring. Aparentemente era uma imitação da magia druídica Geyser. O autor do livro escreveu: é muito bom, e desde então Keno quis experimentá-la pessoalmente. Infelizmente, nenhuma das empregadas no castelo poderia lançar uma magia do cotidiano de nível alto. Portanto, Keno só poderia ler sobre os efeitos da Hot Spring em seus livros. Embora houvesse Magic Casters no castelo capazes de conjurar magias de terceiro nível, essas pessoas tipicamente estudavam magias de batalha, e não tinham tempo para aprender magia do cotidiano. Já que é assim, eu mesma vou aprender. Keno disse uma vez às pessoas ao seu redor, especificamente seus instrutores de magia. Naquela época, Keno era mais jovem do que agora, em uma idade em que mal conseguia conjurar magias de primeiro nível. Não seria incomum alguém ouvir uma jovem dizendo que queria lançar uma magia de terceiro nível que tipicamente pertencia aos com aptidões naturais para a magia, tratá-la como as declarações ingênuas de uma criança. Isto é, se tal criança não fosse Keno. Os pais de Keno, seu pai poderia conjurar magias de quarto nível enquanto sua mãe poderia ir mais além, e usar magias de quinto nível, eram extraordinariamente talentosos gênios nas artes mágicas. Assim como a descendente de ambas as linhagens, todos acreditavam que era muito provável que ela pudesse cumprir suas palavras.
Portanto, 2 horas depois de fazer essa declaração, ela foi convocada diante de seu pai, que a repreendeu severamente. Havia um limite para quantas magias poderiam ser aprendidas e, como parte da realeza, ela deveria aprender magias mais úteis. A jovem Keno havia respondido que era precisamente porque ela era realeza que ela não deveria aprender magias ofensivas, defensivas ou divinatórias, e em vez disso aprender magias que deixassem todo mundo feliz. No entanto, seu pai havia dito isso: não se iluda com a paz. Não há como dizer quando esses dias calmos e pacíficos chegarão ao fim. Além disso, um rei deve pessoalmente ir para o campo de batalha. Portanto, qualquer um com o potencial de se tornar uma Magic Caster primorosa deve aprender magias eficazes contra batalhas. Depois de ouvir a resposta de seu pai, Keno abandonou seus planos de aprender Hot Spring. As palavras de seu pai haviam sido bem fundamentadas, e ela ainda não tinha idade suficiente para entender completamente o que ele queria dizer. Por um lado, ela não tinha coragem de resistir à bronca severa de seu pai, e por outro lado, não estava particularmente obcecada em sua busca por águas termais. Em vez disso, a maneira régia de seu pai falar a fez lembrar das histórias de aventuras heróicas que Nastasha certa vez lera para ela. Ele soava exatamente como as histórias, e isso deixou uma profunda marca em seu coração. Daquele dia em diante, Keno fez um desejo que ela mantinha em segredo de todos os outros, que um dia ela se tornaria forte, como os heróis nos livros de histórias, ou como seu pai, e lutaria contra tais pessoas. A garota, que realizaria esse sonho em seu coração, levantou da cama e caminhou para o lado de Nastasha. Logo depois começou a lavar o rosto. A água espirrava em seus arredores, mas ela não se importava. A água com temperatura ajustada, feita pela Create Water, poderia ser livremente disposta dentro de um raio determinado de acordo com a vontade do conjurador, lavou a sonolência de Keno. Keno usou a toalha que Nastasha lhe deu para limpar o rosto e começou a escovar os dentes. Depois gargarejou a água com classe, enxagou a boca e cuspiu na pia. Depois de ver Keno fazer tudo isso, Nastasha conjurou Destruction Water. A água da bacia, assim como a água que jorrava, desapareceu como se tivessem sido uma ilusão. Essa magia de primeiro nível não era magia do cotidiano, mas pertencia a um dos 4 grandes sistemas, também conhecidos como tradições elementares, e podia ser usado para propósitos ofensivos. Causava menos danos quando usado contra seres vivos do que outras magias do mesmo nível. No entanto, poderia causar danos significativos aos Water Elementals, que são elementais aquáticos, e outras criaturas alinhadas próximo ao elemento água. Versões de nível mais alto como o 3º nível também poderia afetar os slimes até certo ponto. Já a magia de 4º nível de Hydration poderia causar grandes danos a todos os seres vivos. E as primeiras versões dessas magias eram tipicamente usadas para eliminar a água, assim como foi usado agora. Depois de enxaguar a boca, Keno foi até o espelho que tinha aproximadamente sua altura e rapidamente trocou suas vestes para as roupas que Nastasha lhe entregou. Havia certos nobres até deixavam seus vassalos cuidarem de vesti-los, mas a família de Keno insistiu para sempre se vestirem por conta própria. Era uma regra de família para ajudá-los a se preparar para a batalha, para que eles pudessem colocar uma armadura sozinhos, mesmo que uma armadura completa precisasse da ajuda de escudeiros para ser colocada. Entretanto, era perfeitamente aceitável deixar os outros ajudarem a pentear o cabelo enquanto ela estava se vestindo. Depois de molhar cachos com Create Water, Nastasha apertou-os com uma toalha umedecida. Uma vez que Nastasha os soltou, deram lugar a um longo cabelo liso. E assim, Keno Fasriz Invera, a única filha do rei Fasriz, estava pronta para o longo dia que a esperava. A imagem familiar de si mesma que viu refletida no espelho era uma menina com olhos que refletiam todas as cores do arco-íris. Esses olhos cor de arco-íris não eram exclusivos de Keno. A empregada que estava olhando para Keno enquanto fazia os retoques finais em sua aparência, Nastasha, também os possuía. Eles eram chamados de olhos arco-íris, uma visão comum no país do povo olhos arco-íris, o reino de Inveria. Pelo contrário, as pessoas que não os possuíam que eram uma raridade. Agora que terminou, por favor, vá para a sala de jantar, Keno-sama. Os dois estão lá hoje? Sim, ambos esperam sua chegada, Keno-sama. Para Keno, as refeições eram ocasiões alegres, mas também ocasiões que pesavam seu coração. Porque ela podia ver seu pai. Seu pai frequentemente viajava a negócios, tanto na capital real quanto para outras cidades, devido à sua vontade de trabalhar. Até sua filha, Keno, passava muitos dias sem poder vê-lo. Portanto, ela ficava muito feliz em encontrar seu pai. No entanto, o pai de Keno era muito rígido com ela, e por isso costumava repreendê-la sempre que se encontravam, o que a deixava desconfortável. Mesmo assim, ela não podia fugir desse encontro. Arrastando Nastasha consigo, Keno caminhou até a sala de jantar. Como Nastasha já havia dito a ela, seus pais a aguardavam na sala de jantar. Naturalmente, suas respectivas empregadas também estavam presentes. Em particular, a empregada-chefe e a empregada-chefe assistente estavam de pé atrás do pai e da mãe. A mãe de Keno tinha uma expressão calorosa e gentil em seu rosto. Verdade seja dita, sua personalidade não diferia de sua expressão, e Keno tinha poucas lembranças de ter sido repreendido por ela mesmo sendo uma Magic Caster de primeiro escalão da nação, mas dificilmente alguém diria isso julgando apenas por sua aparência.
Seu pai, por outro lado, era diametralmente oposto. O povo dos olhos arco-íris tendia a ser esguio de corpo, mas talentosos nas tradições dos 4 elementos, o que os levaria a ingressar em profissões apropriadas ao uso da magia. Portanto, eles estavam focados na habilidade de conjurar magias ao invés de habilidades físicas, e tendiam a não serem corpulentos. No entanto, o pai de Keno era uma exceção notável. Não só ele era um poderoso elementalista do fogo, ele também possuía um físico poderoso que encarnava a frase, corpo bem definido, e sua testa estava profundamente franzida com seu semblante severo. Independentemente se estava em suas refeições ou não, ele sempre usava uma manopla. No braço esquerdo, a manopla se parecia com as garras de um grife. Era o tesouro nacional conhecido como Gauntlet de Gryffindor, a manopla do soberano grifo, um item mágico que poderia conjurar um Gryffindor por um total de 24 horas no período de uma semana, já que o Gryffindor poderia ser conjurado novamente em uma semana, mesmo que fosse morto. Gerações de reis usaram historicamente para chamar uma vanguarda para eles. Contudo, o pai de Keno foi o único que não a usou dessa forma. Bom dia, pai, mãe. Bom dia, Keno. Em contraste com a gentil saudação da mãe, o pai simplesmente franziu a testa e assentiu bruscamente, mas era assim que ele costumava ser. Se por um acaso ele tivesse respondido com um sorriso assim como sua mãe, Keno ficaria confusa. Nastasha puxou a cadeira para trás para Keno se sentar, e logo depois o café da manhã foi servido. Este país tinha uma próspera indústria de laticínios, e, portanto, nenhuma parte da capital real era mal guarnecida de queijos. De particular importância era o fato sempre esperar que as mesas de jantar da casa real tivessem pelo menos 3 tipos diferentes de queijo. Além disso, havia creme de leite, bebidas feitas da mistura de leite e sucos espremidos na hora com sumos de 4 frutas diferentes, e assim por diante. Além disso, havia fatias grossas de presunto assado. Os pratos apinhados de pão branco eram acompanhados por belos e inebriantes pedaços de manteiga dourada. Keno, junto com seu pai e sua mãe, que estavam fazendo suas refeições matinais, olhou para o anel em sua mão direita, mas a pedra preciosa azul safira não mudou de cor. O local onde a comida era servida exigia a etiqueta, mas desde que receberá o anel em tenra idade, e o dito anel já havia se tornado parte dela. Enquanto comiam em silêncio, o pai colocou o garfo na mesa com um tilintar silencioso. Ela olhou e viu que seu pai pegando o guardanapo para limpar a boca. Diga-me, N, até que ponto as habilidades mágicas dela melhoraram? N, a mãe de Keno. Seu nome completo era N Fasrizenver. N largou o garfo e secou a boca também. Meu marido, atualmente essa criança parece ter alcançado o 2º nível. Quem sabe, ela pode em breve se tornar capaz de exercer seus rudimentos. Eu ouvi isso há 2 semanas. Em outras palavras, não houve melhora, estou errado. Keno, o que você acha? Se sente mais forte do que antes? Keno engoliu a comida, depois posicionou o garfo na mesa e secou a boca como sua mãe. Durante esse tempo, ela pensou em como responder ao seu pai, mas a verdade era que ela não se sentia muito diferente entre agora e 2 semanas atrás. Era como se perguntasse quantos milímetros alguém havia crescido em suas semanas. De fato, ela sentiu algo estranho quando se tornou capaz de conjurar magias de 1º nível. Foi como conectar uma força motriz a engrenagens dentro de seu corpo. No entanto, não houve mais sinais disso desde então. Portanto, ela só pôde responder honestamente, não tenho certeza. Entendo. Honestidade é uma boa política, mas só isso não resolve. Você é minha primogênita. No futuro, seus irmãos e irmãs mais novos nascerão e você terá que ser um exemplo para eles. Meu rei, ela ainda é muito jovem, cale-se. Seu pai interrompeu friamente a crítica iminente de sua mãe. Por mais jovem que seja, ela ainda é da realeza. O olhar do rei estava afiado quando se virou para ela. Assustada, Keno olhou suplicante para sua mãe. Ela é uma criança, mesmo sendo uma criança. Ela é uma princesa e faz parte da realeza. No momento não há necessidade de superar todos os outros, mas ser ofuscada será problemático. Afinal, você é uma Magic Caster melhor do que eu. Seu pai virou-se para olhar para um lugar sem ninguém e então tossiu. É por isso que nos casamos, não é? Ele murmurou. Então, ele olhou para Keno novamente com seus olhos firmes como aço. Por essa razão, eu a deixei aos seus cuidados, para que a ensinasse, mas você tem sido muito negligente na educação, El. Que penso? O combate ao vivo é a melhor forma de treinamento. Eu sei que ela é uma criança e ainda não está totalmente crescida, mas certamente ela deveria começar a treinar armas também, não? É importante ver se ela é talentosa nesse campo também. Era verdade que o pai de Keno era inferior à sua mãe como Magic Caster. No entanto, dado que ele era capaz de lutar com uma lança, ele era melhor como combatente. Eu me oponho a isso. De tudo que já presenciei até hoje, não acho que nossa criança seja como você, talentosa para o combate armado. Até que ela desperte uma afinidade por um dos 4 grandes poderes, devemos continuar a treiná-la como uma Magic Caster. Mais importante, ela está proibida de participar de algo tão perigoso quanto o combate ao vivo. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Em vez de aprender a escrever com as 2 mãos, é mais rápido aprender a fazer isso com apenas uma. Eu sei o que quer dizer. Entretanto, não sabemos onde estão os talentos dela. Não acha que seria melhor deixá-la experimentar tudo? Eu sinto que seria melhor ajudar essa criança a se preparar para o futuro.
Eu concordo. Mas veja, sinto que deveria esperar até que ela pelo menos alcançasse o segundo nível primeiro. Se quer que ela tome parte na instrução marcial, então deve pelo menos esperar até que seu corpo esteja completamente desenvolvido primeiro. Os dois encararam um ao outro firmemente, nenhum dos dois fraquejou. Um tempo depois, o pai desviou o olhar. Compreendo. Deixarei que ela fique aos seus cuidados no momento. Eu sou profundamente grata, meu rei, Keno. Keno saltou quando ouviu a voz de aço de seu pai. Seu pai notou, mas ignorou e começou a falar. Como a família real deste país, desfrutamos de vidas luxuosas e da lealdade de muitas pessoas. E tudo isso porque fizemos nosso dever como a realeza da nação. Portanto, você deve aprender e absorver tudo e fazer bom uso disso. É verdade que o nosso país é pacífico agora, mas quem sabe, podemos ser invadidos algum dia. Portanto, precisamos de uma nação rica e de um exército forte. Eu não quero ferir os outros. O rosto do pai dela se torceu ligeiramente. Ele estava com raiva, rindo ou triste. Era uma expressão com nuances que era difícil de entender. No entanto, não houve rispidez no que ele disse logo depois. Não há necessidade de invadir os outros. Um exército forte é uma força dissuasora. Porém, a intimidação impensada leva ao conflito. É dever de um líder obter informações sobre outras nações, encontrar um equilíbrio e buscar o crescimento da força de seu país. Você acha que o poderio militar é desnecessário? Não. Keno sacudiu a cabeça. Entre as muitas raças do mundo, com os povos olhos arco-íris representando 90% dessa fatia, uma nação de 5 milhões de pessoas não era muito grande. No entanto, devido aos países vizinhos serem aproximadamente do mesmo tamanho, que um equilíbrio pôde ser alcançado. Nos últimos 50 anos, também não houve guerras em grande escala nas nações vizinhas. Mas isso só demonstrava que não havia guerras de conquista. Quando um monstro com grande poder individual se dava as caras, era quando o destino de uma nação seria decidido, e dependendo das circunstâncias, uma aliança poderia precisar ser formada. Por exemplo, houve mais de 50 mil baixas quando um Bahamut apareceu, e a lembrança dele ainda estava fresca nos corações de muitos. Keno sabia muito bem como era importante reunir grupos poderosos para lidar com tais adversários. Você não precisa fazer tudo sozinha. Reúna as pessoas em quem confia e peça a força deles emprestado. Não sou o único rei forte entre os muitos reis da história, mas até eu tenho pessoas em quem confio. Mesmo olhando na história família real, provavelmente só seria possível encontrar pessoas comparáveis a seu pai, que foram aclamadas como pioneiras no reino dos heróis, durante a primeira geração. Portanto, reunir os fortes e buscar a força que está em uma direção diferente da sua pode ser o caminho certo. Mas isso o que significa? Talvez aprender magias que façam todo mundo feliz seja uma maneira de fazê-lo. No entanto, ouça bem a sugestão de seu pai. Você não pode negligenciar sua própria força. As pessoas se sentem à vontade sob a proteção dos fortes. Ser um membro da família real é uma forma de força que atrai as massas para você. Naturalmente, essa força implica possuir charme, riqueza e autoridade. Mas se levar isso ao extremo, então o poder pessoal de um rei é a força mais facilmente compreendida dentre todas, e pode garantir melhor sua segurança. Afinal de contas, o charme, a riqueza e a autoridade podem falhar em garantir a segurança de todos. Sim, pai. Keno respondeu. Ótimo, o rei respondeu quando ele pegou o garfo novamente. Em outras palavras, significava que ele continuaria comendo. Sua mãe também se apressou a segui-lo e Keno começou a comer de novo também. Depois que terminaram, as empregadas serviram 3 bebidas de cor roxa clara. Este era o chá roxo com gotas de leite. Estava acompanhado por biscoitos levemente açucarados. Os 3 olharam seus anéis e depois começaram a degustar do chá. Keno, que tinha uma língua sensível, sorveu o chá que tinha esfriado. Foi só então que ela percebeu que 2 pessoas estavam olhando para ela. Ela violou alguma forma de etiqueta? Keno não tinha ideia do que estava acontecendo. No entanto, esse tipo de coisa acontecia de tempos em tempos. Keno comia em silêncio, mas eles ainda a encaravam. Aconteceu com mais frequência com o pai, que ela raramente conseguia encontrar. Ela tentou desvendar algo em seu olhar, mas ele não parecia zangado. Então, o que estava acontecendo? Keno inclinou a cabeça, ou pelo menos ela fez isso em seu coração, e bebeu seu chá roxo. Deixou que o chá lavasse o gosto doce de biscoito que permanecia em sua boca. Entretanto, beber demais seria glutonaria. Ela não podia julgar mal o equilíbrio de sabores entre chá e biscoitos. Keno focou em comer os biscoitos e beber chá em sequência, e o olhar de seu pai a deixou. Então o que mais planejou para Keno hoje? Depois dessa refeição, vamos aprender sobre magia nos meus aposentos até a hora do almoço. Depois disso, Balen Sensei irá instruí-la como de costume. Entendo. Nesse caso, deixe-me acompanhá-la hoje e ver como a ensina. Estou muito interessado em saber como a Keno leva suas lições. Keno não pôde deixar de ficar surpresa. Esta pode ser a primeira vez que seu pai realmente quer vê-la aprendendo. Hehe. Sua mãe sorriu e as rugas entre as sobrancelhas de seu pai se aprofundaram. O que é tão engraçado sobre isso? Eu estava me perguntando por que você diria algo assim de repente. Foi algo que passou pela minha cabeça. Não há outro motivo. Tudo bem, tudo bem.
Então eu esperarei calmamente sua chegada, meu rei. Não há necessidade de esperar por mim. Eu não quero perturbar a educação de Keno. Eu sei. Ainda assim, acho que já é a hora de selecionar um pretendente para Keno. Mais tardar e ela ficará velha demais como princesa, mesmo para uma nobre herdeira. Eu lembro que eu tinha 8 anos naquela época. Não, você tinha 9 anos. Ara mesmo? Eu não posso acreditar que ainda se lembra. Sua mãe sorriu enquanto seu pai franzia a testa. Grum, eu sei o que está tentando dizer. No entanto, Keno é a nossa única filha. Nós não podemos ser desleixados sobre isso. Não seria melhor esperar mais? Se não começarmos a pensar nisso desde o início, todos os bons candidatos terão encontrado cônjuges até então. Nossa filha se tornará uma mulher que ninguém estará disposto a comprar. Não fale sobre de comprar como se fosse as sobras que ninguém quer. Ser alguns anos mais novo não deve ser um problema, não? Eu vou considerar cuidadosamente esse assunto. Entendeu? Vamos mudar de assunto. Sim. Você precisa se esforçar bastante nisso, ela ouviu sua mãe sussurrar. Seu pai franziu a testa, olhou para as empregadas e depois pegou as sobremesas. Depois que a sobremesa acabou, Keno voltou para seu próprio quarto, onde ela pegou vários livros didáticos antes de ir para o quarto de sua mãe. Ela bateu na porta do quarto de sua mãe, e a pessoa que atendeu era a empregada pessoal de sua mãe, que era a empregada-chefe assistente, a segunda em comando do castelo. Ela entrou no quarto e começou a aula de hoje com a mãe. Independentemente de qual tradição de magia estava sendo estudada, o importante quando ao começar a ser versado nas artes mágicas era ter a afinidade. A maioria das pessoas que aprenderam a usar magia tinha feito isso através da percepção de fazer contato com o mundo. Qualquer um sem essa experiência seria incapaz de conjurar magias. No entanto, não havia professores que pudessem ensinar isso aos alunos explicando todos os detalhes. Por conta disso, muitas pessoas ficavam presas nessa parte. No entanto, Keno já havia atravessado esse obstáculo. Agora ela estava aprendendo sobre o que ela precisaria saber para futuras profissões. A mãe de Keno era uma maga, e então ela se concentrou em melhorar sua habilidade de lançar magias arcanas, porque no ter talento como feiticeira, suas lições foram focadas em melhorar sua habilidade de feiticeira. Comparado aos magos, os feiticeiros confiavam muito mais na percepção. Portanto, o treinamento de Keno era focado em fechar os olhos e usar seu coração para sentir as ondas que sua mãe emanava ao conjurar magias. Ela não sabia quanto tempo se passou desde que a aula começou. De repente, Keno sentiu alguma coisa. Foi difícil descrever essa sensação em palavras, mas era mais poderoso que sua mãe, como uma grande onda, algo que desafiava a descrição. Esta foi uma sensação que ela nunca tinha experimentado antes, e Keno não pôde deixar de abrir os olhos. Ela viu a mãe, que ficou surpresa com a filha abrindo os olhos de repente. E naquele momento uma dor lancinante perfurou Keno. Era uma agonia que ela nunca experimentara antes, algo que não fazia sentido para ela. Keno desabou no chão em meio à dor, como se algo tivesse sido arrancado dela. Doeu tanto que ela não podia falar. Keno não podia acreditar que existia algo no mundo que a faria sentir tanta dor. Ela chorou lágrimas de dor. Em sua visão escurecida pelas lágrimas, ela podia ver as duas empregadas desmoronando no chão também, seus rostos distorcidos de dor e agonia. Ao lado dela, sua mãe estava passando pela mesma coisa também. O rosto de sua mãe estava torcido em agonia e sua testa estava escorregadia de suor. Mas mesmo assim, Reinforce Armor. Sua mãe lançou uma magia de proteção em Keno. No entanto, nada fez quanto a dor que ela estava sentindo. Não diminuiu nem um pouco. Sua mãe deveria ter notado isso pela expressão no rosto de Keno. Anti-Evil Protection. Keno rangeu os dentes contra a dor e tentou não gemer, e ao fazê-lo, sentiu a mãe lançar outra magia sobre ela novamente. Entretanto, de nada adiantou para a agonia que a atormentava. Espírito, ou carne, Undead Form. Como uma versão avançada de Mind of Undead, essa magia poderia conceder brevemente ao seu alvo várias propriedades dos Undeads, tanto benéficas quanto banais. A magia entrou em vigor sobre Keno, mas mesmo assim, não interrompeu em sua dor. Protegerei, minha criança. Sua mãe mordeu o lábio, sangue vermelho brilhante imediatamente jorrou, e agarrou o braço de Keno. Certamente Keno teria gemido de dor, já que sua mãe usou muita força, mas as agonias de corpo inteiro que ela experimentou eram muito fortes e Keno não sentiu a dor em seu braço. Sua mãe andava como se estivesse arrastando Keno. Não, de fato ela estava arrastando Keno, até a porta. Não, seria errado chamar isso de andar. Sua mãe estava de quatro, arrastando-se desesperadamente para frente. O vale! Ela ouviu um grito de dor. A fonte desse som profundo que ela nunca ouvirá antes era Nastasha. Era completamente diferente de sua voz habitual, submissa e elegante. Nastasha estava rolando no chão e tinha chegado à porta. Oi! Ela rugia em um tom rude e desprovido de cortesia, depois levantou-se para encostar-se à porta, pegando a maçaneta e abrindo-a ligeiramente. No entanto, depois de lutar para conseguir fazê-lo, Nastasha choramingou de forma quase inaudível e colapsou. Ela não se mexeu depois disso, como se tivesse desmaiado ou mesmo morrido. Sua mãe avançou em direção à pequena abertura que Nastasha havia se sacrificado para fazer. A dor que passava por Keno era o suficiente para fazer um homem desmaiar ou até morrer, e era tão poderosa que até roubava mesmo a força para gritar ou chorar.
mas sua mãe estava suportando essa dor enquanto ainda se esforçava para carregá-la e fugir. Embora tivesse demorado sabe-se lá quanto tempo para percorrer apenas alguns metros, sua mãe não dava sinais de desistência. A porta se abriu lentamente do outro lado e parou quando bateu na cabeça de Nastasha. Sua mãe agarrou a mão de Keno e apertou. Talvez sua mãe acreditasse que o culpado por trás desse ato incompreensível estava prestes a se mostrar, mas não era quem ela esperava. A pessoa que apareceu diante delas foi o rei. Ele parecia ter envelhecido décadas em um instante. Ele usava sua lança como uma muleta enquanto se movia em direção às duas. Meu rei, quem está bem? Seu pai parecia que também estava sofrendo. Mesmo assim, ele conseguirá vir até aqui porque era forte o bastante para não estar no reino dos homens comuns. Por toda a cidade. Use teleporte. Entendido. As palavras de seu pai estavam vagas enquanto ele de pé ainda resistia à tremenda dor, mas a mãe de Keno parecia ter entendido completamente o significado das palavras esparsas. O desespero no rosto de sua mãe se transformou em terror. Não foi só por causa da dor que a afligia. Magias de nível superior exigiam maior foco, e naturalmente, um conjurador que pudesse conjurar essas magias de alto nível normalmente desenvolveria poderes de concentração similarmente potentes. Não seria um problema em circunstâncias normais, mas havia momentos em que precisariam se concentrar mesmo em circunstâncias especiais como essa. Talvez fosse por causa da dor ou por precisar se concentrar na magia que lançaria, mas mais suor escorria na testa da mãe. E então a magia não se ativou. Não falhou. Isso é interferência. O quê? Na visão borrada de Keno, ela viu o rosto do pai se transformar em perplexidade quando ele esqueceu sua dor. Depois disso, os dois se moveram sobre Keno como se estivessem tentando esmagá-la seu peito. Foi pesado, mas Keno entendeu os sentimentos de seus pais. Keno podia sentir o quão forte eles a amavam, e a lágrima fluindo de seus olhos não provinha da dor. Mas a agonia não mudou. Parecia ignorar o amor deles, atormentando Keno com o mesmo sofrimento de antes. Tamanha era a dor que a noção do tempo deixou de fazer sentido. Ela não conseguia nem sentir o peso do corpo de seus pais. Ela havia perdido toda a sensação em seu corpo. Tudo o que restou foi a dor se intensificando ao infinito. Ela deveria ter morrido. Por quê? Porque isso o quê? Quem faria uma coisa tão terrível? As perguntas continuavam borbulhando em sua mente, mas como bolhas, elas estouraram. Ao mesmo tempo, o mesmo acontecia com sua consciência. Apenas naquele momento, Keno de repente se sentiu fazendo contato com algo enorme. Parecia muito com o momento em que ela lançou sua primeira magia, mas não era o mesmo. Essa sensação também foi impossível descrever em palavras. No entanto, Keno podia sentir seu pai, sua mãe, Nastasha e todas as pessoas que trabalhavam no castelo. Isso foi tudo. E com isso, Keno desmaiou. Ela emergiu de uma consciência de escuridão e acordou. Ela não sabia quanto tempo havia passado. A dor de antes desaparecera, como se tudo tivesse sido uma mentira. Até a fez se perguntar se estava sonhando. Keno de repente pensou: pai, mãe? Ela mudou sua visão e instantaneamente os viu. Sua mãe e pai estavam lá. Ambos estavam de pé no quarto. Keno só conseguiu pronunciar metade da palavra. A outra metade ficou presa na garganta e se recusou a ser dita. Isso porque ela viu a estranheza de seu pai, sua mãe e as duas empregadas. Mas o terror surgindo nela foi prontamente extinto. Keno conteve a mudança profundamente desagradável em seu humor e olhou para os rostos dos quatro. Não foi demência. Os quatro estavam cambaleando enquanto se moviam, como se tivessem perdido os sentidos. A maneira como eles faziam isso lembrava um certo tipo de undead que Keno havia aprendido durante suas aulas de monstros. Keno tocou seu rosto. Estava frio. Ela checou seu pulso. Não havia nada. Ela suspeitou que ela poderia tentado medir a pulsação no lugar errado e mudou o dedo em seu pulso, mas não importava onde ela verificasse, ela não encontrava pulsação alguma. Em pânico, Keno olhou ao redor da sala e encontrou um espelho para se vestir. Ela olhou para si mesma. De relance, parecia que nada havia mudado. Contudo, havia uma área que era completamente diferente. Seus olhos estavam vermelhos. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!